Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Queiroz e para quem também não viu a primeira parte do vídeo, né, sobre os livros ligados a Jung, a psicologia junguiana e tal, estamos aqui com a parte 2. Nessa parte 2 nós vamos mostrar os livros que Jung, né, escreveu para os leigos mesmo, né, e que servem para a gente estudar, né, e tal, dentro daquela perspectiva de quem está iniciando, aprofundar até um pouco mais, porque quando Jung fala para iniciantes, ele vai a fundo mais nas suas ideias, então não é como alguns autores quando tentam explicar a psicologia junguiana, acabam sendo mais didático e tal. Jung tenta abordar como algo novo dentro de uma época em que tudo isso era novo, mas também traz um pouco da consistência, né, das explicações justificativas e demonstrações através de alguns experimentos, e isso acaba muitas vezes sendo também um texto de defesa do assunto e acaba sendo mais técnico um pouco, né? Mas alguns dos livros mais didáticos e mais acessíveis de Jung são esses que ele escreveu para os leigos mesmo. E, além disso, nós vamos falar rapidamente das obras completas, sem aprofundar muito, porque senão vai ocupar muito tempo do vídeo. Vamos falar também de alguns livros correlatos, né, de assuntos associados às temáticas de Jung, que vão ser úteis para a gente aprofundar mais o tema, né? Entre estes são livros, né, que tratam de yoga, livros que tratam de assuntos assim como I Ching, como contos de fadas, né? E que eu trago aqui porque são livros que eu acabei adquirindo para aprofundar mais o entendimento das obras de Jung. Quando Marie-Louise von Franz, ou então o próprio Jung, ou então outros autores que tratam dessas questões, citavam alguns livros, contavam algumas histórias e tentavam interpretar estas histórias dentro da psicologia junguiana, a gente acabava adquirindo esses livros para que pudesse ter um entendimento ainda mais profundo, né? E também trouxe alguns outros autores que se arvoraram a interpretar contos de fadas e também a trabalhar a questão do conto de fadas dentro de uma perspectiva psicológica e esotérica. Vou falar também, passando esses livros que tratam dos contos de fadas também, que é um assunto puxado por Jung, né, e Marie-Louise von Franz. E também, óbvio, a gente tem que acabar puxando também algumas obras que são de psicanálise e que também interpretam os contos de fadas, assim como interpretam os sonhos, né? Então, livros que influenciaram Jung também são importantes, poucos, né, que a gente vai mostrar aqui, porque nem todos eu tenho, mas aqueles que nós temos aqui nós vamos mostrar para vocês, ok? Logo depois da nossa vinheta de introdução, ok? Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, vamos começar falando sobre os livros de Jung que ele escreveu para os leigos, né? O primeiro deles, talvez também um dos mais antigos que eu tenho também, aqui, é este aqui, O Homem e Seus Símbolos. Um dos últimos livros escritos por Jung, né? Foi um livro solicitado, né, para que ele escrevesse para uma tentativa de fazer um texto que fosse, né, uma compilação com vários autores, na verdade, né, um apanhado, antologia de textos de alguns autores junguianos, organizados pelo próprio Jung, que ele acabou fazendo de uma maneira bem didática. Esse aqui é uma versão que está velhinha, como vocês estão vendo aqui, né, que foi o primeiro que eu adquiri, cheio de marcações, né, e tal. Esse texto de Jung, a parte inicial, o primeiro texto é de Jung, depois o outro é de Marie-Louise von Franz, e de aí outros autores que vão escrevendo. Marie-Louise von Franz, inclusive, tem dois textos, dois artigos aqui. E o primeiro texto, que é o de Jung, né, foi até solicitado por John Freeman, né, aquele repórter que fez a pergunta sobre Deus, o que é Deus, se Jung acreditava em Deus, né? Ficou famoso, né, pela resposta que ele deu. O primeiro texto é justamente Chegando ao Inconsciente, escrito pelo próprio Carl Jung. Então, esse é considerado o texto mais, digamos assim,
mais introdutório e mais didático sobre a psicologia junguiana, escrita pelo próprio Jung, né? E eu tenho também, acabei encontrando num sebo uma outra edição melhor do que aquela, então ele está sem rabiscos e tal, que serve. Não preciso nem para fazer escaneamentos, porque já tem isso em PDF, né, e tudo, mas de qualquer forma achei com um preço bem baratinho, estava com uma qualidade boa, né, apesar de que já saíram várias outras edições, né, de publicações, né, essa aqui é a capa da edição, uma edição mais nova da Nova Fronteira. Na verdade, todos são da Nova Fronteira, não é um livro editado pela editora do Vozes, né, que é que os livros em geral de Jung são publicados, né, mas é da Nova Fronteira, assim como o outro que eu vou falar daqui a pouco, né. E aí eu tenho essas duas edições aqui, né, porque na verdade eu acabei comprando essa outra aqui, né, ela está com uma capa diferente, mas são as edições mais novas do livro, né, O Homem e Seus Símbolos. Agora, o outro livro, que esse sim é escrito por Jung, o último livro mesmo, que é As Memórias, é como se fosse justamente, né, ele lembrando da história dele, né, contando coisas que ele não tinha contado ainda, até porque ele não tinha coragem de contar ainda em vida, muitas coisas até relacionadas com ele, Freud, que ele precisou contar depois. Ele disse que precisaria ser publicado depois que ele morresse. É organizado e editado por Aniela Jaffe, né, que foi secretária dele durante anos, depois se tornou psicoterapeuta também. Então, esta é uma... Como sempre, eu tenho várias outras edições dentro dos livros. Esse aqui, eu tinha uma outra também, que era mais antiga, mas eu acabei dando a um amigo. Mas como eu tinha as outras, não tem problema, né? Então, é que Memórias, Sonhos e Reflexões, na edição em inglês, porque como é um livro muito controverso, de coisas que muitas vezes falaram que a editora alterou, adulterou, etc., eu acabei pegando o original para dar uma olhada, conferir, né, e tal, e ver se também tem algum problema na edição, na tradução, né, e eu tenho ainda mais outras duas edições, que são mais recentes. Essa daqui eu gostei muito da qualidade, né, e acabei adquirindo, acho que essa foi a última que eu... E aqui é um capa dura, que também saiu recentemente. São duas edições mais recentes desse mesmo livro, mas, de qualquer forma, a gente diz a vocês que é um livro que tem informações que geralmente a gente não vê nos outros livros. A gente vê autobiografias que contam coisas que Jung não tinha coragem de falar, né, como os casos que ele teve, né, com outras mulheres, mas até uma dessas biografias que eu vou mostrar daqui a pouco é uma biografia não autorizada, né, pela família, mas que conta detalhes desses relacionamentos extraconjugais dele, que eram relacionamentos, diga-se de passagem, até escancarados, né? A própria mulher dele convivia até com as amantes, com a amante, almoçando com ela e tudo. Então, é uma coisa que a gente não sabe explicar muito bem em detalhes, mas isso a gente encontra. Agora, nesse livro, Memórias, Sonhos, Reflexões, que muita gente até confunde pensando que é Memória, Sonhos e Reflexões, mas não. Memória, Sonhos, Reflexões. Né? São textos que ele conta, inclusive, aqui pela primeira vez, a gente ficou sabendo da reclusão que ele ficou, do retiro que ele fez, logo depois que ele teve a briga com Freud, né? E ele ficou muito mal por causa disso, e gerou os livros negros, os livros vermelhos. Então, essa obra realmente é uma obra que merece ser lida, e de fácil leitura, agradável. Ele reconhece até a crença dele na vida após a morte, ele reconhece a reencarnação, ele fala de que desejava saber sobre a mulher dele, sonhou com a mulher dele algumas vezes. Então, ele que frequentava o espiritismo, mesmo não se declarando ser espírita, mas ele participou de muitos fenômenos espiritualistas, que dificilmente faria ele não acreditar, mas claro que ele, como um bom cientista, e dizendo isso o tempo inteiro, que ele precisa ter sempre confirmações mais definidas, mais definitivas, ele acabava não colocando coisas nos livros dele como sendo oficiais e como sendo resultados de experimentos científicos. Mas aqui ele abre o jogo e diz muita coisa. Agora, alguns autores, como Roger Hugler, que a gente vai mostrar os livros dele também, que é junguiano, que era também descrente em filosofias espiritualistas, em reencarnação,
acabou fazendo experimentos de regressão de memória, indo para outras encarnações, e passou a acreditar na reencarnação. É uma das pessoas que se converteu a partir de experimentos desse tipo. Ele conta que o livro Memórias, Sonhos, Reflexões, ele teve muita parte retirada pela família, tanto que ele até teve contato num museu, que não lembro bem onde era, que ele viu as páginas do livro Memórias, Sonhos, Reflexões, que foram cortadas, foram retiradas, e que fala mais abertamente ainda sobre informações de reencarnação e de outras coisas mais, que, na verdade, como a família dele muito católica, não queria que isso fosse revelado, fosse aberto, né, de alguma forma. Então, vale também essa informação importante. Bom, tendo falado desses dois livros, que eu diria que são os dois livros imperdíveis para quem quer estudar a psicologia junguiana no seu início, né? Desde o início, estudando com uma certa didática, eu quero recomendar também este livro aqui, que não é um livro de conteúdos profundos, é um livro que fala superficialmente de cada assunto, mas, apesar disso, ele é o livro de Robert Hopke, famoso ele já, porque é um guia para a obra completa de Carl Gustav Jung. É um livro que fala dos temas de Jung, e sobre cada tema que ele fala, ele mostra os textos de Jung e de outros autores que podem ajudar a gente a compreender melhor. Então é um guia de aprendizado da psicologia junguiana, né? Então ele tem na parte 1, caminhos e meios da psique. Então ele tem os arquétipos do inconsciente coletivo, complexos, libidos, sonhos e interpretação de sonhos, símbolo, imaginação ativa, psique e alma. Ou seja, vários temas que vocês, quando vão para o capítulo, vocês veem uma breve explanação sobre o tema, muitas vezes de 3, 4 páginas no máximo, né? E depois vocês veem, para começar, quem quer começar a estudar um pouco mais, aí ele cita textos das obras completas. Então quem tem as obras completas vai à localização que ele põe aqui, os textos, que vocês sabem que as obras completas estão muito bem, digamos assim, documentadas, né, bem codificadas, para poder você não saber localizar o ponto mesmo, porque vocês sabem que o texto original em alemão tem tamanhos diferentes, lógico, nas traduções. Então, se a gente identifica por página em algum livro original, a gente não vai não vai ter coincidência com a tradução. Então, para evitar essa complicação, os livros de todas as traduções das obras completas têm os parágrafos que correspondem às páginas originais. Então a gente vai encontrar sempre, assim, OC no Brasil, né, no caso, OC de obras completas, aí tem 9/1, por exemplo, né, que é o livro 9, tomo 1 deste livro, com parágrafo, aí diz o parágrafo, ou às vezes diz de tal parágrafo até tal parágrafo, onde você vai encontrar aquele trecho da obra de Jung. Então, isso é uma nomenclatura para identificar trechos da obra de Jung que todo mundo utiliza, todos os autores que conhecem mais a fundo Jung, as obras de Jung, utilizam. Então, aqui está tudo assim, desse jeito. Então, quando eu quero pesquisar um tema para fazer alguma palestra sobre algum assunto, eu recorro primeiro a esse livro aqui, porque esse livro organiza muito bem esses assuntos. Então, por isso que, para a orientação de quem está estudando Jung, né, no início, agora ainda, é muito importante ter acesso a esse livro. Bom, agora nós vamos fazer digamos assim, um tour rápido sobre as obras completas, né? Que eu tenho elas todas aqui, já na edição, né, nas edições mais antigas, que eu comprei no início, quando eu estava começando a minha leitura de Jung. Eu não comprei todas as obras, mas aí quando eu decidi, não, eu quero ter as obras completas, eu quero estudar tudo, porque quando eu lia um livro das obras completas que fazia referência a outro, ou até algum livro de outro autor, que esclarecia muito bem sobre Jung, mas fazia referências a alguma obra, até esse mesmo, quando ele fazia referências a alguma obra de obras completas, eu não tinha, então eu tinha que buscar e não sabia onde conseguir, e nem tudo você consegue em PDF na internet, aí eu acabei adquirindo. Então a gente tem aqui, eu resolvi adquirir já na versão nova, né? Então, o primeiro livro é Estudos Psiquiátricos. Muita gente subestima esse livro, mas é um livro muito importante porque fala da primeira vertente de estudos de Jung, que foi justamente da psiquiatria. Ele era psiquiatra, né? E foi daí que começou a pesquisa dele, os estudos dele, né? E se interessou por Freud e acabou enveredando para um meio termo entre a psiquiatria e a psicologia,
que é a psicanálise, que Jung, inclusive, faz muita abordagem relacionada à neurologia, tem até muito material de Freud falando sobre isso, né? Haja visto que Freud também fez muitas conexões da psicanálise com a neurociência, né? Mas esse livro é um livro importante também. Não vamos falar muito detalhadamente, senão vai ficar muito longo o vídeo. Estudos experimentais, que é o volume 2, né? É um livro muito também importante, porque aqui mostra os experimentos que Jung fez, inclusive aqueles que deram origem aos complexos, né? Aqueles experimentos de associação dirigida, que ele pedia para a pessoa, falava várias palavras para a pessoa e pedia para a pessoa escrever outra palavra associada, e aí ele ia anotando o tempo e via quando as pessoas paravam em algumas palavras, ou então colocavam palavras que não tinham nada a ver com a que tinha sido falada antes. Ele acabava identificando problemas naquele trecho, naquele setor da psique, né, naqueles assuntos da psique, e aí ele começou a identificar os complexos e descobrir e trabalhar o conteúdo dos complexos de uma maneira completamente diferente da que Freud trabalhava. Então, este livro fala de experimentos diversos, né, experimentos diversos que ele fez, alguns mais diretamente relacionados ao que ele foi pesquisar depois, mas também alguns relacionados à esquizofrenia. Então, é um livro que não é nada fino, né? Mas para muitos pode ser que algumas partes dele sejam úteis, outros não, por ser muito técnico, mas é um livro que vale a pena ler também, tá? Aqui nós temos, vou passar mais rápido, né? Psicogênese das doenças mentais, o livro já está dizendo muito, né? Trata muito das pesquisas que ele fez até de pós-graduação e tudo mais. Então, aqui nós temos Freud e a psicanálise, que já falamos dele anteriormente, quando eu mostrei que eu já tinha um livro na outra edição dele, né? Temos aqui Símbolos da Transformação, que também comentei sobre ele em outro vídeo, no primeiro vídeo. Os tipos psicológicos, que também falamos já sobre ele, e até dissemos que era interessante, talvez, ler outros livros antes para poder entender melhor. Psicologia do Inconsciente, também super didático, que junto com o outro livro que eu já também falei, que eu tinha antes, né, formam uma continuidade aqui, né, que é o eu e o inconsciente. Psicologia do Inconsciente e o eu inconsciente são do mesmo, é como se fosse um livro só, em duas partes, mas para ficar mais acessível, né, para quem quiser estudar um ou outro separadamente, pode. E todos dois são muito didáticos, todos dois são muito recomendáveis, né? Todos dois tratam também, tem 2 artigos, né? Então no total são 4 artigos que explicam muito bem a psicologia analítica dentro da visão do próprio Jung falando, né? Aí nós temos uma trilogia aqui, né? Uma trindade, né, dos livros relacionados à dinâmica do inconsciente, que é esse primeiro, Energia Psíquica. Aí tem o segundo, que é a natureza da psique, e o terceiro, que é a sincronicidade, que já falamos para vocês, né, sobre eles. Energia Psíquica é um livro que fala da libido dentro de uma perspectiva junguiana, né, que é justamente para Jung a libido é a psicologia, é a energia da psique. De certa maneira, ele aqui traz de lá da física a ideia de Einstein, de E igual a mc ao quadrado, aquela coisa de matéria se transformar em energia, energia se transformar em matéria, e ele considera aqui já que entre essas energias existe a energia psíquica. Então não é à toa que esses 3 livros, né, esses 3 livros que formam um só, culminam nesse último, que é Sincronicidade, porque no livro Sincronicidade ele faz a interação entre o psique e o físico, mostrando que são uma continuidade. Então, assim como Einstein falou que há uma continuidade entre espaço e tempo, Jung diz que há uma continuidade entre mundo objetivo e mundo subjetivo, entre o mundo material e a psique humana. Então, nesta trilogia aqui, a gente acaba chegando a esse entendimento. E no meio a gente tem um livro que é um pouco mais grosso, porque ele vai explicar o conteúdo por trás disso. Ele vai mostrar, por exemplo, que a natureza da psique é uma natureza no sentido do nosso desenvolvimento espiritual, dentro do nosso desenvolvimento psicológico, vamos dizer assim, mais precisamente, né? Porque nos sonhos, no momento em que a gente tem informações que vão nos ser úteis a nosso equilíbrio psicológico, a pergunta que a gente poderia fazer é: quem é que nos dá essas dicas? Quem é que está nos orientando, nos dando sonhos que podem nos ajudar com significados que podem ser úteis para o nosso crescimento psicológico?
ele diz que é a nossa própria alma, a nossa própria psique, né? Psique, entendendo que psique tem origem, né? Alma, né? Tem um significado né, no grego de alma. E a gente não pode deixar de compreender aí, nesse caso, que ele fala que a natureza da psique, resumidamente, óbvio, né? Exatamente é uma tendência para esse crescimento, é uma tendência para na nossa melhoria psicológica, o nosso bem-estar psicológico futuro, né? Então nós temos uma condição interna que já trabalha a favor disso. Bom, aí nós temos aqui 2 livros que fazem parte de um conjunto também aqui, né? Que é o primeiro, né? Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? O 9, tomo 1, e o Aion, que é continuação disso, né? Falando dos estudos do simbolismo do si mesmo. Então, esses 2 livros tratam muito dessa questão dos arquétipos, né? Do entendimento desses arquétipos no crescimento, né, interno, como a gente já viu na abordagem anterior, né, da dinâmica da psique, e aí ele vai tratar mais a fundo disso dentro dos mecanismos, né, das subpersonalidades e tudo mais. Aqui nós temos 4 livros que fazem parte de um complexo também, de um conjunto também, que é Presente e Futuro, Civilização e Mudança. Temos Aspectos do Drama Contemporâneo. Todos são da coleção Civilização e Mudança. Civilização em Transição e Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu. Repare que Jung fala até de avistamentos no céu e explica psicologicamente o que é que isso quer dizer. Em Civilização em Transição, ele faz uma abordagem muito grande de como a civilização se desenvolve e como ela também passa por um processo similar ao ser individual, né, de amadurecimento. Então a sociedade passa por um amadurecimento e ele fala até de estágios, como ele falou também em Desenvolvimento da Personalidade, no livro que vem em seguida, e a gente entende que a abordagem dele é fantástica por isso, né, também, que ele relaciona o individual e o coletivo de uma maneira magistral. Aqui nós temos uma relação de muitos livros, essa digamos assim, a seção que tem mais livros, que é justamente, deixa eu botar esses aqui para cá para poder organizar melhor. Então, esse aqui nós temos Psicologia e Religião, essa coleção é chamada Psicologia e Religião Ocidental e Oriental. Então, Psicologia e Religião, temos aqui Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, que eu tinha ele também, mas eu acabei não mostrando no vídeo primeiro. Símbolo da Transformação na Missa, Resposta a Jó, importantíssimo livro, né, a visão dele de Deus e como a gente pode compreender alguns paradoxos, né, do pensamento cristão, do pensamento judaico-cristão sobre Deus, né? Psicologia e Religião Oriental e Escritos Diversos. Esses livros são todos relacionando psicologia e religião, porque Jung considerava que religião é quase uma função para o equilíbrio psicológico da gente. Mesmo que a religião não seja uma religião mais assim como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, né, taoísmo, muitas vezes o próprio trabalho é uma religião. Então ele entende que aquilo que a gente acredita, que a gente bota fé, que a gente coloca toda a nossa energia é essa religião, e que muitas vezes a gente até usa o lado não racional da gente, né? Então na religião a gente apaga o lado racional, a não ser religiões que tentam buscar essa relação do racional com o irracional, ou do racional com o intuitivo, mas mesmo assim sempre tem um intuitivo, sempre tem algo mais transcendente que a gente precisa ter, porque Jung diz que é a função intuição atuando, né, importante, porque a gente se completa quando a gente utiliza as 4 funções, pensamento, sensação, sentimento e intuição. Então, se falta a intuição que a religião pode proporcionar, nos fazer relacionar com o transcendente, até com o próprio inconsciente, a gente perde esse vínculo que poderia estabelecer muito forte com o inconsciente, e é o que justamente nos deixa saudável, porque faz com que os sonhos apareçam com informações, a gente dê crédito a esses sonhos, faça também as nossas fantasias se realizarem, os nossos desejos, nossos anseios do nosso eu, do nosso self, fazendo com que a gente seja mais autêntico, a gente consiga se desvencilhar das influências externas e a gente consiga ser mais autêntico no trabalho do crescimento psicológico, que é o que ele chamava de individuação.
Então é importante essa função, a função da religião, e Jung realçava muito isso. E, aliás, ele realçava com uma influência muito forte de, estava procurando aqui o livro, mas não está aqui à frente, mas de William James, né, que também defendia essa ideia da importância da religião no aspecto psicológico. Bom, seguindo a sequência, o próximo livro aqui da ordem seria Psicologia e Alquimia, que eu já comentei com vocês, né, no vídeo anterior, então não vamos falar muito mais. Temos aqui Estudos Alquímicos, que é um livro também que traz muitas informações novas sobre alquimia, né? Talvez até mais ainda do que no livro Psicologia e Alquimia, porque ele vai mais nas práticas, né, e tal, e falando de vários alquimistas e como eles contribuem com essas ideias para a psicologia dele. Aqui nós temos a sequência de livros, né, os 3 livros de Mysterium Conjunctions. Eles estão ainda embalados aqui nesse plástico, né, e por isso eu vou deixar ainda ele aqui, mas a gente tem o volume 1, que é os componentes da Conjunctio Paradoxa, as personificações dos opostos. Né. Temos aqui o 2, né, que informa Rex e Regina, Adão e Eva, a conjunção, então, rei e rainha, né, Adão e Eva, a conjunção, então, temas assim que falam dos mitos da criação e tal. E aí a gente tem aqui o epílogo Aurora Conjunctions. Então, é um livro também que trata da alquimia. Você vê que estão na sequência os livros sobre alquimia, que tem uma participação muito grande aí de Marie-Louise von Franz. Na verdade, ela co-escreveu praticamente esse livro com Jung, porque esses 3 livros, né, essas 3 sequências de livros, ou melhor, na verdade são 5 livros, né, porque se contar que Mysterium Conjunction está dividido em 3, então seriam 5 livros, todos eles escritos em conjunto com Marie-Louise von Franz por conta dos assuntos ligados à alquimia. O espírito na arte e na ciência, que também já falamos no primeiro vídeo, né? E aqui nós temos um outro que é duplo, né? A divisão aqui, né? Que é esse aqui, que é a prática da psicoterapia, o 16.1, é a divisão de psicoterapia, né? São os 2 livros que falam da prática psicoterápica mesmo, né? Então, a prática da psicoterapia, que ele fala aqui de alguns métodos que Jung usa, e aqui, abreação, análise dos sonhos e transferência. Um livro muito importante também, porque fala de um dos métodos de Jung, que é justamente quando você tem medo de enfrentar alguma coisa que lhe atormenta e tal, você enfrentar, você olhar de frente e reagir, né, ver o que é que você pode trabalhar aquilo, né, de alguma maneira. Por exemplo, pessoa que tem medo de avião, experimentar andar de avião em situações que está com pessoas e tal, e aos pouquinhos ir acostumando até que consiga depois viajar de avião sem ninguém e não ter mais medo sobre isso, né? Trabalhar isso, né, para encontrar onde é que está a origem do medo, né? Análise dos sonhos e transferência, né, que é um assunto muito recorrente em Jung, e aqui ele trata, é um dos trechos que ele fala mais desse assunto. O 17 é o desenvolvimento da personalidade, que já falamos também no vídeo passado. Este outro livro aqui tem vários textos de Jung em vários livros também, que ele colocou, e também falando um pouco da vida cotidiana da pessoa na busca dos símbolos, a importância dos símbolos na nossa vida, né? Então, a vida simbólica, volume 1, volume 2, tratam desses vários textos, vários artigos de Jung falando dessa questão dos símbolos e a importância deles na nossa psique. E o último de todos os livros, se a gente diz que são 18 volumes, não são 18, porque vocês veem que alguns deles têm vários tomos, né? E temos um 19 aqui, que não é numerado, não tem número, né? Que é o do índices gerais, né? Os índices onomástico e analítico, né? Onde você vai encontrar autores que são abordados, né, nos vários livros de Jung, e também temas. Então é um livro que eu utilizo muito, porque se a gente for estudar alguma temática junguiana, para saber em qual obra, utilizando aquela nomenclatura que eu falei nesse instante, a gente vai encontrar aqui. Bom, tem outros livros da editora Vozes que foram lançados separando um pouco algumas temáticas. Então a gente tem esse aqui, então a gente tem aqui sobre sentimentos e a sombra, né? E esse aqui sobre sonhos e transformações. 2 livros que tratam de temas específicos, que são textos, né, que
não estavam presentes em outras obras, e acabou que a editora Vozes acabou publicando também nestes livros. Aqui são livros sobre seminários, alguns seminários que Jung falava sobre psicologia analítica, sobre sonhos, né? Sonhos em crianças e tal, sonhos também de adultos. E aí a gente tem esse primeiro aqui, que também não faz parte de nenhum dos livros das obras completas, e a editora Vozes publicou. Também é publicado internacionalmente esse livro, por justamente ser digamos assim, algo que faltou nas obras completas. Então, Seminário sobre Psicologia Analítica, de 1925, tem aqui uma edição. O Sonos Chandazani foi um editor que passou a trabalhar as obras, né, editar, organizar as obras de Jung depois, né, para poder chegar até a gente, muita coisa. Então a gente tem que agradecer a ele, inclusive o livro vermelho, os livros negros também. Temos esse aqui, que não é nada fino, né, que é sobre sonhos de crianças, sobre o método da interpretação dos sonhos, interpretação psicológica de sonhos de crianças. Então, esse é específico de sonhos de crianças, porque Jung dizia que os sonhos das crianças são sonhos bem mais significativos para a vida, para o processo de modificação. É quase como um mapa astral do mapa natal, que mostra o potencial futuro das pessoas. Então, de alguma maneira, tem tudo a ver também você saber os sonhos das crianças. Então, por isso que é importante os pais fazerem essas anotações dos sonhos, para que futuramente se tenha isso documentado, porque as pessoas que não fizeram isso, os pais que não fizeram isso, quem é que vai ter essa informação depois? Ninguém, nenhum adulto vai lembrar dos seus sonhos. É muito raro, né? Pode até ser que tenha, mas é muito raro a pessoa lembrar de sonhos. Quando é um sonho muito recorrente, um sonho que é muito traumático, um sonho que já fez a sua função, já fez muito efeito pelo significado e pelo efeito que causou na hora de interpretar, ou se até já foi feita uma terapia e foi dada a interpretação de alguma maneira, até porque os pais podem ser psicólogos e fazem a interpretação, de alguma maneira assim, que a gente está citando várias possibilidades. Isso aí acaba sendo algo marcante e forte para a pessoa no futuro, no seu avanço, no crescimento, né, psicológico e espiritual também, né? Esse aqui, Seminário sobre Análise dos Sonhos, notas do seminário, dado em 1928, entre 1928 e 1930, por Carl Gustav Jung. Neste livro, a gente tem as interpretações de Jung para aqueles sonhos que tem no Psicologia e Alquimia e outros mais detalhado, então mais completo, porque ali, em Obras Completas, só tem alguma parte, e aqui a gente tem todo. Inclusive naquele livro, né, Fundamentos de Psicologia Analítica, que eu disse que ele tentou falar essa orientação e acabou não tendo ela completo, e aqui a gente tem na totalidade. Bom, agora nós vamos partir para algumas obras que complementares, que a gente pode dizer não são mais obras de Jung, que nós vamos mostrar. Aliás, antes disso, vamos mostrar algumas outras de Jung que são importantes, que é assim. Essa daqui, que é o livro de Psicologia e a Kundalini Yoga, a Psicologia da Kundalini Yoga, né, que tem em inglês e tem em espanhol, e está prestes a ser lançado. Eu já até fiz a compra prévia, né, do livro em português que está saindo. A editora Vozes vai lançar esse livro finalmente. Eu tanto esperei ele, gosto tanto desse livro que tem até 2 publicações em inglês e em espanhol, que é um livro de um seminário que Jung fez com um indólogo, e junto com o indólogo falou sobre os chakras, sobre o livro The Serpent Power, que por um acaso eu trouxe aqui também, que é o livro de Arthur Avalon. Arthur Avalon é o pseudônimo de Sir John Woodgrove, um autor inglês que foi para a Índia, passou durante anos lá na Índia pesquisando a cultura indiana e acabou estudando tanto Tantra Yoga, que ele escreveu esse livro, The Serpent Power, que é a primeira publicação ocidental sobre os chakras, e que foi veiculado muito na época, e Jung teve acesso, leu esse livro. Temos um livro que fala até dos livros que Jung tinha na sua biblioteca, e um desses é o livro de Arthur Avalon. E ele acabou fazendo um seminário porque ele percebeu quanta psicologia tinha por trás disso aqui, como tinha coisas relacionadas com o que ele vinha estudando na psicologia dele, na psicologia do Kundalini Yoga. Então ele acabou fazendo um seminário, e nesse seminário a gente via
as falas do indólogo, que comentava sobre os chakras, e depois ele falando a abordagem da psicologia junguiana para essas questões dos chakras. Então eu aguardo ansiosamente esse livro para sair. Se bem que eu já li o livro, né, mas aguardo para que esse livro passe a ser disponível para pessoas que não têm acesso à língua inglesa nem espanhola, né, ou que não têm acesso ao livro em si, né. Bom, e dentro dessa linha, a gente não pode deixar de falar de alguns livros que complementam essas informações. Esse livro mesmo, de Ramila Mohanty, Psicologia de Jung e o Budismo Tibetano, Caminhos Ocidentais e Orientais para o Coração. É da conjunção Cultrix Pensamento. Então, este livro aborda justamente essa questão da abordagem de Jung dos chakras e a aproximação dele para o yoga, porque Jung disse que ao estudar os chakras, ele entendeu que a psicologia dele ia até o quinto chakra, né? Na verdade, ia até esse chakra laríngeo aqui, que é da criatividade, imaginação ativa, que é o que ele estudou muito. Aliás, talvez a técnica que ele mais gostava de utilizar e ele mais citava era da imaginação ativa, que está relacionado com esse chakra que é da criatividade, que é o chakra da fala, que é o chakra de ouvir vozes, do som, da emissão de som, etc. Dos mantras, né? Ele disse que não tinha condições de abordar a psicologia do chakra frontal nem do chakra coronário. Por isso ele falava que dependia da parapsicologia, por isso ele interagiu muito com Joseph Banks Heine, que era o pai da parapsicologia na época, dizendo que ele que era o competente nessa área aqui, e ele dizia que o yoga, né, os yogis seriam os responsáveis para estudar essa conexão do chakra coronário, e tem muita psicologia além dele nesses livros, nesses trabalhos do Tantra Yoga, por isso ele trouxe à tona para mostrar as limitações do que ele estava estudando e também mostrar que já é possível trabalhar a psicoterapia em níveis mais inferiores, menos evoluídos, como esses dos dois últimos chakras, mas é interessante perceber como psicologia ou psicoterapia e religião está de braço dado aí nessas horas, principalmente uma religião coletiva que é sem fronteiras, sem limitações de culturas e tal, porque se a gente fizer uma religião comparada, a gente vai perceber que em várias culturas a gente tem informações similares e que podem ser aproveitadas para o bem-estar do ser humano no seu aspecto psicológico e espiritual. Também tem esse outro livro que está relacionado com isso, né, que é de Judith Harris, Jung e o Yoga, a ligação corpo-mente, da editora Claridade. Então, uma abordagem também similar, falando dessa questão da aproximação de Jung ao yoga tibetano. Claro que, diante disso, eu não poderia deixar de mostrar estes livros todos aqui, né, que formam uma biblioteca, talvez não esse aqui, vamos dizer por quê. Na verdade, esse eu já falei, né, do livro tibetano dos mortos, e aí eu não posso deixar de falar do livro tibetano, do livro egípcio dos mortos, né? Repare que ele segue até uma mesma linguagem, né, visual, né, linguagem gráfica, e de certa maneira aqui está ligando assim a questões arquetípicas, né, da relação com a morte, né? E aí nesta sequência tem outros livros, inclusive alguns com prefácio de Jung também, esse mesmo aqui, o Livro Tibetano da Grande Libertação, do mesmo autor do Livro Tibetano dos Mortos, porque, na verdade, o que ele faz é apenas a tradução, né, do sânscrito, mas são textos sagrados que são comentados por ele, e Jung também faz comentários, até pouco conhecido esse, comparado ao Livro Tibetano dos Mortos, esse é pouco conhecido, já fiz até uma palestra sobre esse outro, ainda pretendo fazer sobre esse de cá também. Dentro dessa sequência, né, dos livros do yoga tibetano, a gente tem a yoga tibetana e as doutrinas secretas. Olha que interessante, né? Um livro que fala das doutrinas secretas do yoga tibetano, e esse não tem o prefácio de Jung, mas tem muito assunto relacionado, né? O próprio autor também é esse aqui, o mesmo autor. E Milarepa, história de um yogi tibetano, que é um famoso yogi que conseguiu atingir um ápice de evolução espiritual dentro do seu trabalho de meditação profunda, né, e que merece também um estudo aprofundado, né?
Agora, não poderíamos deixar de falar, apesar de não ser livro de Jung, mas dessa publicação que a gente tem em língua portuguesa, que é o livro tibetano dos mortos na íntegra, o texto integral, porque esse outro livro, lógico, que está ali da editora Cutrix, é Cutrix ou é Pensamento? É Pensamento. Esse da editora Pensamento não tem o texto integral, mas esse aqui tem. Pela primeira vez nessa publicação a gente tem o texto integral. É da editora Martins Fontes, né? E aí vale a pena ter, né? Não tem comentário de Jung, né? Mas vale a pena a gente ter, porque Jung falava tanto como um livro que mudou, transformou ele, né? Então vale a pena a gente perceber que esse livro aqui tem mais a nos informar também, talvez coisas até que não tenham sido informadas a Jung, que não tenham chegado até Jung, estão presentes aqui, a gente está tendo até uma chance que Jung não teve. Certo? Não posso também deixar de falar, dentro dessa perspectiva de livros correlatos a assuntos mais esotéricos, mais espiritualistas, esse livro aqui, que é de astrologia, mas também é de Jung, porque é Jung e Astrologia, de Arthur Dione. Então é um livro que faz uma correlação muito grande. Tem muitos livros que relacionam Jung e astrologia, livros de Liz Green, livros de Danny Rudyard, livros de vários autores, de Alexandre Ruppert, e livros assim que fazem uma abordagem sempre mostrando o lado psicológico e associando a inconsciente coletivo, associando ao inconsciente pessoal, associando ao self, a persona, ao eu. Mas esse livro eu espero que represente, porque senão é muito livro, vai aumentar ainda mais o tempo do vídeo. E nós vamos ainda fazer um dia aqui, um outro vídeo só sobre os nossos livros de astrologia para vocês. Então, vai acabar superpondo demais, né? Mas eu também não poderia deixar de falar desse outro que eu comprei recentemente, apesar de ele não ser tão novo. Eu comprei recentemente essa edição mais nova que saiu, inclusive saiu agora em 2022, se eu não me engano, exatamente, 2022, essa edição, né? O livro é de Kathleen Burt, mas esse livro já foi publicado pela editora Pensamento com outro formato, com outra capa, mas eu acabei adquirindo agora. É muito interessante porque fala muito também da astrologia esotérica de Alice Bailey, e faz como a própria Alice Bailey também faz muitas abordagens que relaciona muito com Jung, tanto que Jung até teve uma das cartas dele falando alguma coisa sobre Alice Bailey, concordando com as coisas, discordando com outras. Então é um livro que vale a pena a gente também estudar, e talvez um dos que mais façam interação da psicologia junguiana com a astrologia. Bom, na questão de tipos psicológicos, nós temos alguns livrinhos aqui que eu queria mostrar a vocês. Eu coloquei está até nesse saquinho aqui, mas são livros que abordam mais a questão, desenvolvem mais a questão dos tipos psicológicos. Esse livro é de um autor brasileiro até, José Jorge de Moraes Zacarias, Tipos, a Diversidade Humana. Então, um livro muito bom, porque esse autor ele é muito reconhecido entre os psicólogos, porque ele inventou um método para identificar os tipos psicológicos, tanto que ele está até aqui, o método QAT, Questionário de Avaliação Tipológica, tá vendo? De José Jorge de Moraes Zacarias. Esse é um material de sebo, então estava até com marcações já, né? Foi publicado em 2003, mas é um livro que ajuda muito a gente identificar nossos tipos psicológicos, né? Nosso tipo psicológico. Ele também escreveu esse livro aqui, Os Tipos Psicológicos Jungianos, né? José Jorge de Moraes Zacarias, tá vendo aqui? Então, é um livro bem assim, bem resumido, mas que coloca os pontos-chave para o entendimento do assunto. E ele ainda tem esse, Entendendo os Tipos Humanos, né? Que também fala um pouco mais da questão do profissional, da utilização dos tipos dentro de uma abordagem mais acadêmica, didática. E tem esse também, Breve Guia para Orientação de Carreira e Coaching, José Jorge de Moraes Zacarias também, e que ele utiliza os tipos psicológicos nessa abordagem. Por conta desses livros que eu resolvi aplicar essa linha de trabalho dele também no meu ensino, né, na Faculdade de Arquitetura, para a possibilidade de a gente melhorar o processo criativo dos alunos, né? Bom, esse Anima Mundi, O Mundo como Paciente, de Silvia F. Graubart, da mesma editora. Eu acabei descobrindo ele por conta das pesquisas que eu fiz desse livro de José Jorge Zacarias,
né? Mas ele fala de uma abordagem junguiana também, que é do Anima Mundi, né? Que nós já falamos aqui algumas vezes. Ok? Bom, vou mostrar agora também rapidamente alguns livros dessa coleção aqui, né? Que eu já tinha mostrado um livro, né? Que é da editora Vozes. Então, esse aqui é de um autor brasileiro que eu gosto demais, né? Então, não só dos livros, como dos vídeos que eu assisto dele no YouTube, que é Walter Borchardt, né? E ele escreveu A Mitopoiese da Psique, Mito e de Individuação. Muito bom esse livro. Quem quer entender a questão dos mitos dentro da psicologia junguiana, é esse o livro. É um livro muito didático, muito gostoso de ler também. Tem esse aqui, Puer Senex, que é a dualidade dos arquétipos do velho, do novo e do velho, né? Da pessoa que se sente sempre nova e da pessoa que só se sente velha o tempo inteiro. De Dulcinea, eu resumi muito aí, viu, gente? Dulcinea da Mata Ribeiro Monteiro, organizadora, são vários autores aí, né? São autores brasileiros. Então, Puer Senex, Dinâmicas Relacionais. Esse livro importantíssimo, muito útil para a gente, de Verena Cast, que eu já citei aqui, que eu gosto muito dos livros dela, A Dinâmica dos Símbolos, Fundamentos da Psicoterapia Junguiana. Um dia eu ainda vou também abordar esse livro mais a fundo, fazer uma resenha dele em vídeo, porque eu gosto muito desse livro. Esse, eu já fiz uma palestra sobre esse livro, também é de Verena Cast, A Alma Precisa de Tempo. Fiz uma palestra, dei uma olhadinha aí, foi até no Instagram, e a gente acabou colocando também no YouTube, né? Ficou no formato assim de vertical do Instagram, mas não tem problema, né? Dá para ver. Então, A Alma Precisa de Tempo. Este outro aqui, sobre sincronicidade, Joseph Cambray, que é um autor que até hoje tem escrito muita coisa, livros muito... Na terceira sessão desse vídeo nós vamos mostrar alguns livros dele atuais, que ele tem publicado muita coisa recente, mostrando até como a psicologia junguiana tem sido abordada nos dias de hoje, né? Então, sincronicidade, natureza e psique num universo interconectado. Vamos andar mais rápido aqui para poder dar tempo, né? Esse vídeo não ficar mais longo. Esse livro de Helena Bachmann, O Animal como Símbolo nos Sonhos, Mitos e Contos de Fadas, também dessa editora. Temos aqui Complexo, Arquétipo e Símbolo, na Psicologia de Carl Gustav Jung, de Jolande Jacob, aquela mesma aqui de um livro de Psicologia nas Obras Completas, que eu mostrei na primeira sequência de vídeo, de livros. Aqui de Marie-Louise von Franz, a gente tem Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas. Já é raro esse livro, só encontro em sebo, né? Mas, e também está caro no sebo, mas é um livro que vale a pena ter para estudar sobre sonhos, né? Aqui um livro de James Hillman, Revendo a Psicologia. Aqui ele faz uma crítica severa à psicologia, bem interessante, né? Coisas que a gente para assim para pensar, poxa, eu não tinha pensado sobre isso, de como a psicologia tem algumas fragilidades, né? E que podem ser revistas, e que até a psicologia junguiana, a psicologia hillmaniana, a psicologia arquetípica, traz coisas que podem sanar essas falhas da psicologia. Tanto que a gente vê até Jung falar muitas vezes do psicologismo excessivo e tal, e algumas vezes realmente é preciso ter cuidado em relação a isso. Aqui nós temos um livro de Hillman também, que é O Sonho e o Mundo das Trevas. Também muito útil esse livro, muito importante. Outro livro, talvez o que eu mais gosto dele, de todos, de Hillman, é Psicologia Alquímica. Aqui ele fala daquela abordagem, né, que eu falei da Opus Alquímica, e no livro, na minha palestra sobre Opus Alquímica, eu falo desse livro, que eu gosto demais. Na verdade, eu até participei de um grupo de estudos de um terapeuta junguiano aqui, né, que trabalha com a psicologia de Hillman, né, arquetípica, e que nós tínhamos um grupo de estudos. Na verdade, não nós tínhamos, parecia que eu organizei, não. Eu participei desse grupo de estudos e aprendi muito, porque alguns textos de Hillman, né, que é traduzido por Gustavo Barcelos, eram às vezes traduzidos e eram entregues a esse terapeuta, que era amigo do Gustavo Barcelos, e a gente tinha de primeira mão, né, inclusive textos desse livro aqui, a gente teve de primeira mão antes dele ser publicado, e a gente estudou nesse grupo. Então, por isso que eu tenho um carinho especial, porque eu acabei estudando um pouco mais, e é um assunto, como eu já disse a vocês, me interessa muito, né? Alquimia, ok? Bom, nós temos agora aqui que passar muito por alto com alguns livros aqui, porque, por exemplo, temos livros de contos de fadas, que é
esse livro aqui de Marie-Louise von Franz, Ânimos e Ânima nos Contos de Fadas. E aí eu tenho vários livros aqui também de contos de fadas. Esse aqui, que não é de psicologia analítica, mas de psicanálise, né? Um livro Educar com Contos de Fadas, de Liede Ruggiero de Barros Nóbrega. Vou passar rapidamente. Esse também que é de psicanálise, A Transferência, um livreto pequenininho. Então eu estou passando rápido assim, porque eu botei juntos, porque são de psicanálise, no caso. Esse aqui, O Asno de Ouro, é um livro de Marie-Louise von Franz, que ela aborda sobre o conto de fadas do Asno de Ouro, que é um dos primeiros livros, né, de contos de fadas. É o primeiro conto de fadas da história, né, romano, né, de Apuleio, e ela faz aqui uma abordagem com a interpretação junguiana. Aí eu trouxe aqui o próprio livro, né, de O Asno de Ouro, de Apuleio, que também eu acabei adquirindo para poder aprofundar esse estudo, né? Então, bom, aqui nós temos vários livros. Bom, temos aqui Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, né? Que são dois contos de fadas. São livros de contos de fadas. Tem esse aqui também, livros da editora Zaha. E que são livros que eu acabei adquirindo para um entendimento maior e uma busca de interpretações, né, de contos. Aqui temos esse livro de Noemi Paz, Mitos e Ritos de Iniciação nos Contos de Fadas, dentro de uma abordagem até, por exemplo, mais esotérica do que psicológica, mas cita Jung, utiliza Jung dentro de uma abordagem, né, mais transcendental, mas fala de alguns contos de fadas. Então, de alguma maneira, aqui foi muito útil para mim, para eu poder entender essa questão dos contos de fadas dentro de uma perspectiva mais esotérica, como uma iniciação, como autores que colocavam informações também evolutivas lá nos contos, né? Então foi importante para mim. E dentro dessa linha também temos esse aqui, que é Os Contos de Fadas, né? De sua poesia e sua interpretação, de Rudolf Steiner. Então ele fala de alguns contos, se eu não me engano, 3 ou 4 contos, que ele interpreta depois dentro de uma perspectiva mais esotérica. Então vale a pena aprofundar. Aqui é um livro que a gente tem que encomendar, porque ele é do tipo que você compra antes e ele vai sendo publicado, de uma edição de Círculo, né, Clube de Autores, né? Se você quiser também escrever um livro lá, você manda o livro, eles aí deixam para alguém se interessar. Quando alguém se interessar, eles publicam, imprimem o livro e mandam para a pessoa, depois da pessoa ter pago o livro, né? Então leva um tempinho por isso. Então volume 1, volume 2, Contos de Fadas e Esoterismo, de Eglinson Pimenta Miranda. Muito interessante a abordagem dos contos mais conhecidos, mais famosos, os contos de fadas mais famosos, dentro de uma abordagem esotérica, inclusive alquímica algumas vezes, falando das cores, falando da Nigredo, Rubedo, etc. Bom, aí nós temos aqui também este livro, que é a obra praticamente completa dos contos dos irmãos Grimm, né? Aí temos aqui um outro que não é obras completas dos irmãos Grimm, mas tem uma boa parte deles. Temos aqui outro dos irmãos Grimm, mas dentro de uma coleção que inclui esse dos irmãos Grimm, os 2 volumes dos Contos de Fadas de Andersen e também o de Charles Perrault. Aqui nós temos um livro da Zaha com contos de fadas mais famosos. Aí tem dos 3 autores que eu falei nesse instante. Outro também aqui que mostra os contos de fadas nas suas versões originais, versões às vezes muito agressivas, muito assim, não aconselháveis para as crianças. Aqui o livro O Conto dos Contos, que é o Pentameron. Na verdade, é um livro que conta a história de um autor que foi relatando vários contos de fadas durante um período, né, dividido em 5 partes, né, assim como o Decameron é dividido em 10, esse é dividido em 5 partes, e sempre tendo contos que animam as pessoas, então numa sequência, um conto atrás do outro, então como se fosse um atrás do outro, meio como o Mil e Uma Noites, né, que tem aqueles contos que eram contados, né, para a princesa, né, poder sobreviver e tal. Aqui nós temos um livro só falando das ilustrações dos contos de fadas, né, que também acaba tendo um simbolismo muito interessante e rico para o entendimento. E depois aqui mais 2 livros, uma abordagem mais psicanalítica dos contos de fadas, né? Esse de Bruno Bettelheim, que é a psicanálise dos contos de fadas, e esse aqui, As Fadas no Divã,
né, de Diana Lichtenstein Corso e Mário Corso. Então são esses livros aí que a gente teria para falar de uma abordagem mais dos contos de fadas. Aqui nós temos ainda também um livro de Anne L. Jaffe, que nós já falamos, né, aquela secretária de Jung, que é Ensaio sobre Psicologia Junguiana. Nesse livro ela fala de assuntos assim, tipo parapsicologia, fala de assuntos também de artes divinatórias, como cartas, tarô, ocultismo, etc., espiritismo, então alquimia. Então é um livro bem interessante para poder associar a psicologia junguiana com os assuntos mais esotéricos. A gente tem esse aqui. Bom, esse livro não é de Jung, não é diretamente relacionado com Jung, mas tem muito a ver com Jung, Razões da Coincidência, é um livro que tem muito a ver com a sincronicidade de Arthur Koestler, e eu diria que ele está aqui junto com os livros, porque ele não poderia estar fora. Aqui também o livro Os Pré-Socráticos, muito citado, né, por Jung e os filósofos pré-socráticos. Sincronicidade e o Tal, um livro também que tem a ver com Jung por conta da sincronicidade. Parapsicologia e Inconsciente Coletivo, de um autor teosofista, né, e espírita ao mesmo tempo, Alberto Lira, e que trabalha muito a questão do inconsciente coletivo aqui. A Doutrina da Flor de Ouro, que também eu falei do livro do Segredo da Flor de Ouro, e esse livro é o texto integral sobre o Segredo da Flor de Ouro, e que a gente fez até um vídeo já sobre isso. Aqui eu trouxe alguns livros de I Ching, né, que estão relacionados, então eu só trouxe porque eles estão relacionados com essa questão do Segredo da Flor de Ouro, e até um oráculo de I Ching aqui que usa imagens, né, que vão relacionar com o Yin Yang, e que podem ter a ver, e tem muito a ver com sincronicidade. Este livro aqui, que é As Várias Vidas da Alma, é do autor Roger, né, Uja, que eu falei para vocês, que é aquele que encontrou no museu algumas informações a respeito do Memórias, Sonhos e Reflexões, que tinham páginas que haviam sido retiradas, e eu lembro que eu falei para vocês que ele tinha citado, né, que houve essa modificação. Então eu acho importante chamar a atenção desse livro. O próprio autor Roger Uja também falou deste livro aqui, né, A Deusa Interior, e ele fala de várias deusas e como elas podem ser interpretadas como arquétipos femininos. Então é um livro, é um guia sobre os eternos mitos femininos que moldam as nossas vidas. Então é de Jennifer Barker Uja, né, que é a mulher dele, e Roger Uja. Então os dois junguianos, e é interessante, muito bom esse livro. Minha irmã, inclusive, já fez até trabalho de coach com esse livro, né? Aqui tem William James, o livro que eu citei muitas vezes, né? As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana, relacionado bastante com Jung, porque influenciou bastante Jung. Este livro que eu também achei bom citar, que é Ascensão e Queda de Adão e Eva, de Stephen Greenblatt, que mostra o significado mais arquetípico, né, e também esotérico, né, do Adão e Eva, né, Ascensão e Queda de Adão e Eva. Então, achei que tem a ver com Jung por conta da questão religiosa. Esse também, A Vida Eterna das Grandes Religiões, aborda várias religiões, e a questão da religião comparada é da editora Vozes, não é à toa, né, a editora Vozes trabalha muito essa questão, e está muito relacionado com os conteúdos junguianos. Estes dois livrinhos, que acabei comprando juntos na época, que tratam do Santo Graal, que é um mito muito importante também, que Jung utiliza demais, e Sabedoria Oriental, que é outra temática muito importante na vida de Jung, e ele faz uma abordagem bem interessante junguiana. O Mistério do Graal, também relacionado com isso. Dentro dessa linha, o Rei Arthur, a história do Rei Arthur, tudo isso algo muito que se relaciona com Jung. Aqui também, Alquimia e Misticismo, com muitas imagens que são utilizadas até nas obras de Jung, estão aqui presentes também. Aqui um livro da edição de ouro de Ilustrado de Mitologia. Então, os vários livros de mitologia que eu tenho também, eu trouxe para vocês verem aqui, os que eu utilizei para estudar sobre mitologia, tudo que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, de Kenneth C. Davis. Temos esse aqui que é muito famoso, né? Que é o livro da Mitologia, de Thomas Bulfinch. Então, esse livro também importante. Aqui um mais sintético, né? Mitologia, 50 conceitos e mitos fundamentais explicados de forma clara e rápida, da Publifolhas.
aqui a mitologia pessoal, psicologia evolutiva do self, que é um prefácio de Jane Singer, né, da editora Cultrix, muito importante. Ele esclareceu muita coisa sobre mitos e a gente, na busca de entender que mito nós estamos vivendo. É um livro muito legal, muito, muito bom mesmo, para a gente entender melhor essa questão da importância do mito na psicologia junguiana. E aqui, para a gente finalizar, porque o vídeo já está grande demais, quase do mesmo tamanho do outro, a gente tem aqui de Joseph Campbell, os livros de Joseph Campbell que eu vou mostrar agora para vocês, que é O Herói de Mil Faces, né? Um livro famosíssimo, não poderia deixar de citar dentro desta perspectiva, né? Porque ele fala aí de mito do herói, os mitos bem numa linguagem junguiana, ele cita Jung o tempo inteiro. As transformações do mito através do tempo, esse livro, diga-se de passagem, o Joseph Campbell tem uma passagem aqui que ele fala daquele envolvimento de Jung com chakras, né, e do yoga tântrico, e ele fala dos chakras aqui, da relação dos chakras. Então ele vai, de uma maneira bem didática, ele resume aquela abordagem junguiana dos chakras, né, do livro. Tem um outro livro também que ele fala aqui agora, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem O Poder do Mito, que foi uma entrevista que Joseph Campbell deu para Bill Moyers, né, no Rancho Skywalker, né, que é o rancho de George Lucas, aquele que é o autor de Star Wars, porque George Lucas teve uma interatividade muito grande com Joseph Campbell. Aliás, ele fez o trabalho todo do roteiro de Star Wars, tentando adaptar esse roteiro às ideias, né, da jornada do herói, trazida por Joseph Campbell, que é, diga-se de passagem, inspirada nessa jornada do herói, inspirada na psicologia junguiana, né? Aqui nós temos A Imagem Arquetípica, um livro fantástico que eu comprei no sebo, né? Ele é grande assim, bonito, né? Vistoso, como o outro também, Poder do Mito, que também faz uma abordagem aqui mais ilustrada, né, sobre os chakras, sobre os mitos históricos, né, e tal. E também tem um momento que ele aborda bastante sobre os chakras. Não sei se eu vou achar aqui agora. Bem aqui, né, onde eu botei com o marcador, né? Então ele faz uma abordagem ainda mais aprofundada sobre a questão dos chakras, e que é o que ele pega um pouco da visão que ele pegou, né, que ele trabalhou, né, dos livros, dos seminários de Jung, né, sobre Tantra Yoga, Kundalini Yoga. Não estou achando agora aqui as ilustrações. Aqui. Então, ele fala bastante aqui dos chakras, né? Ele traz aqui uma abordagem bem interessante, ó, mostrando os chakras, né, com ilustrações que foram muito utilizadas, né, em outras obras. E aí ele fala da Kundalini, fala das voltas que a Kundalini faz, e mostra até as ilustrações que são do livro The Serpent Power, né? E aqui a gente vê uma abordagem que ele coloca até mitos associados, né? Deuses que são associados a alguns dos chakras. É muito interessante. Então, é muito rico, né? Pega aqui o marcador, de informações para a gente estudar. E aí, para encerrar, eu quero trazer esse livro que acabou ficando muito famoso, que é também inspirado na Jornada do Herói, que é a Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Então, a estrutura mítica para escritores. Então, muitos autores, quando fazem roteiros de filmes, né, de história em quadrinhos ou de romances e tal, usam essa Jornada do Herói. E aí, ele aqui deu quase uma fórmula para poder não faltar coisas que vão fazer uma história ficar interessante, baseado na mitologia, baseado nos interesses criados, né, dos arquétipos clássicos que criam interesses bem fortes para a gente se motivar à leitura e a se ligar à história e se envolver com a história até o final, tá certo? Bom, gente, então era isso que nós queríamos falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado, apesar de ter sido longo também esse vídeo, né? Estamos dividindo em 3 partes justamente porque senão iria ficar mais longo ainda, mas ainda temos uma terceira, que é a próxima. Se vocês gostaram, por favor, deem um like aí, né? Se estão interessados nesses conteúdos, se inscrevam no canal.
Se quiserem, podem fazer uns comentários de vez em quando e apertar o sininho para que vocês recebam notificações sempre que a gente trouxer, colocar no canal vídeos como esse que nós estamos colocando aqui agora, tá certo? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Não esqueçam que tem a terceira parte, tá certo? Até lá!